Hello, welcome to ICOTS. We are at Fernando Pessoa University at the moment, and we are going to hold a track about communicating cities. Olá a todos, muito boa tarde. Vamos fazer uma sessão no âmbito do ICOTS 23. Esta sessão destina-se a falar sobre a comunicar cidades e vamos ter aqui vários pontos de vista que a minha colega vai então apresentar, está bem? Desde design, a comunicação propriamente dita, a parte da arquitetura, e acho que vamos ter uma sessão muito interessante. É uma mesa redonda aqui e ali uma componente bastante artística também apresentada pelo colega da área da comunicação. Bom, passava então a apresentar os nossos participantes. O professor Francisco Mesquita, que já se encontra ali sentado para fazer a sua breve apresentação, portanto é professor associado com agregação, é professor na Universidade de Fernando Pessoa e especializa-se nas áreas de publicidade, design, arte urbana, sustentabilidade. Temos também aqui o professor Luís Pinto Faria, que é professor associado da Universidade de Fernando Pessoa, é o coordenador de mestrado em Arquitetura e Urbanismo, é arquiteto também. O professor Avelino Oliveira, também é professor na Universidade de Fernando Pessoa, é o presidente da Ordem Profissional dos Arquitetos Portugueses, disse bem? É isto? Ok, muito bem. E temos também o Jorge Esparteiro Garcia, que é professor adjunto no IPVC, que é doutorado em Ciências da Computação, na Universidade do Porto, área de especialização, Marketing Digital. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Jorge. Está bem? Assim? Ok, temos mais algumas informações sobre os nossos participantes, mas eu penso que disse tudo. Posso fazer esta apresentação também em inglês, será melhor? Okay, so now in English. So our first participant to speak will be Professor Francisco Mesquita. He's an associate professor with habilitation at the University of Fernando Pessoa. He's a colleague. He works mainly in the areas of advertising, design, urban art, and sustainability. Then we have Professor Luís Pinto Faria, associate professor at our university as well, coordinator of the MA in Architecture and Urbanism. He's an architect. Then Professor Avelino Oliveira, president of the Professional Order of Portuguese Architects, also professor at Fernando Pessoa University. And then we have Jorge Esparteiro Garcia, adjunct professor at IPVC, PhD in computer sciences from the University of Porto, and he specializes in digital marketing, right? Okay, so let's start. Francisco, looking forward to hearing from you. Olá a todos, boa tarde. Antes de mais, a cumprimentar os meus caros colegas de painel. Muito obrigado também pelo convite que me foi feito. É uma honra estar aqui. Também as pessoas que estão aqui, alunos, acho eu apenas, mas não só, também o pessoal técnico, diria assim, e também quem está do outro lado, não é? Onde quer que estejam. Eu vou tentar falar devagar para que algum pessoal que não entende o português, os espanhóis, por exemplo, possam entender um pouco aquilo que eu vou dizer. E, na verdade, este assunto que eu vou aqui apresentar é um assunto que me interessa muito e vou começar justamente com uma frase de Picasso que dizia mais ou menos isto: quando somos pequenos, todos nós somos artistas. Mas depois, à medida que a gente vai crescendo e se vai enfileirando nas instituições, no que quer que seja, de facto deixa de o ser. E então, eu acho que a arte tem um potencial enorme para mudar o mundo, um mundo que precisa urgentemente de alterações. Veja-se o que está a acontecer a vários níveis, guerras, de poluição, etc, etc, etc. E depois também acho que a cidade, que é um organismo multidimensional, com múltiplas expressões, como nós hoje vamos ver aqui, nomeadamente da arquitetura, a comunicação também, é, na verdade, a maior galeria a céu aberto que nós temos, não é? Aqui no Porto, mas não só. Todas as cidades hoje em dia têm espaços
em que é possível vermos, de facto, arte, ou quer que seja, através de palavras, de imagens, de cores, enfim. Então, eu, como é óbvio, adoro cidades, adoro arte, adoro o Porto, que é a minha cidade, na verdade, que já aqui estou há muitos anos, e sinto-me, de alguma forma, um flaneur. Isto é um termo que o Walter Benjamin fixou e que tem origem no Baudelaire, que era uma pessoa que gostava de andar pelas cidades e ver as cidades, as pessoas, como se movimentavam, como falavam, enfim, tudo isso. Então, é de facto, para mim, é uma questão importante. Então, as avenidas, as ruas, as paredes, o espaço citadino é, naturalmente, a múltiplos níveis, um espaço de diálogo, para comunicação, de arquitetura, naturalmente, e de múltiplas expressões que se vivem. De forma que eu vou dar dois olhares. Um olhar, enfim, eu à medida que vou andando, todos os dias ando muito, sempre a pé, nunca ando de carro aqui no Porto, para onde quer que eu vá, então aproveito para ir fotografando algumas imagens, alguns painéis, algumas expressões que eu de facto gosto, e vou aqui dar dois olhares. Um olhar é um olhar, diria, legal, no sentido em que vou mostrar algumas imagens que é necessário um processo junto da Câmara. A Câmara tem que dar autorização para que depois o artista ou os artistas possam naturalmente expor ou desenhar ou fixar aquilo que querem. Então vou justamente começar por um artista que certamente todos conhecem. Ele chama-se Alexandre Farto, é conhecido, o nome artístico é Vils, é mundialmente conhecido, naturalmente, está em múltiplas cidades aqui no Porto, desculpem, e então tem um trabalho muito original. Porquê? Porque, ao contrário de todos os outros, ele não acrescenta nada em termos materiais ao espaço que ele vai trabalhar. Ele retira. Retira como? Retira com explosivos, por exemplo, é uma técnica que ele usa, com martelos elétricos, enfim. Como podem ver, tenho aqui um pormenor, ele trabalha a superfície retirando, tentando chegar à visibilidade da invisibilidade. Bom, esta peça chama-se Olhar para o Porto e combina vários elementos, como já viram, realçando também a riqueza do próprio património. Depois, um outro artista também português, que está, não aqui no Porto, mas está em Gaia, tem esta obra também, que certamente já viram, se não viram, convido-os a visitarem, que é um meio gato. O Bordal 2, é assim o nome dele, é conhecido também em todo o mundo, eu diria assim, tem obra em todos os continentes e trabalha justamente com o lixo. O que ele faz, basicamente, é fazer uma recolha de lixo que vai encontrando nas cidades, pneus, enfim, baldes de plástico, tudo possível, imaginário, e tem uma obra que eu de facto considero fantástica e ela é de facto muito conhecida lá fora também. Depois, um outro artista, eu trouxe apenas para 3 imagens, entre muitas que queria trazer, porque o tempo passa. Esta está no mercado Ferreira Borges, é uma obra mais geométrica, diria assim, mas também tem um lugar de destaque no Porto. Depois, naturalmente, eu mais à frente poderei eventualmente dissecar um pouco mais estas obras.
Esta aqui é também uma obra muito interessante na medida em que quem é exporto tem, salvo erro, são 3.000 placas, cada uma delas responde a esta pergunta, quem é exporto? Teve muitas pessoas, profissionais, artistas, amadores também, a trabalhar nesta obra e foram respondendo à pergunta e foram depois então fixando nesta fachada esta obra que eu acho de facto também muito interessante. Depois, há outro tipo de obras que de facto algumas são ilegais, diria assim, outras nem por isso. Estas aqui eu não vou comentar, vou apenas mostrar. Algumas têm texto em português, naturalmente mais à frente, se tivermos alguma pergunta nesse sentido, certamente que será feita a tradução. Então são obras ilegais, algumas delas, outras não, como já disse. E não vou comentar, vou apenas passar. Eu acho que terei cumprido com o tempo que foi dado, penso que não terei ultrapassado muito. Muito obrigado. Depois, naturalmente, te poderei dar uma nota sobre alguma destas imagens. Muito obrigada, Francisco. É sempre muito interessante ouvir-te nestas questões sobre a arte urbana. Vamos passar aqui a palavra ao Avelino e ao Luís, se quiserem dar o seu ponto de vista sobre esta questão do Communicating Cities, comunicar as cidades e até fazer algum comentário isto que viram também. Ora bem, antes de mais, muito obrigado, cumprimentar a todos os que estão cá e todos os que nos estão a ouvir. Sim, eu gostava de fazer 2 ou 3 comentários, não só relativamente ao que vimos, mas também relativamente às novas tendências que existem hoje em dia, não só de comunicação, mas até de funcionamento das próprias cidades e da forma como isso está a influenciar as cidades modernas, não é? Nós temos tendência, às vezes, de perder a percepção de como é que chegamos até aqui. Hoje em dia nós voltamos a falar da necessidade de termos cidades de bairro, cidades mais próximas das pessoas. A ideia do urbanismo cronológico, da 15-minute city, ou cidades de 15 minutos, a ideia do Moreno, de voltar a ter estas ligações, tem origens muito diversas. E uma das origens que eu acho mais relevantes e que nem sempre tem sido tão escrita é, efetivamente, uma corrente que surgiu dos anos 80, que a gente geralmente designa das cidades criativas. O que é isso? Significa que as cidades criativas estão sempre em processo. Autores como o Richard Sennett ou como o Charles Laundrie fizeram-nos essa reflexão. Ou seja, a cidade está sempre a alterar-se, está sempre a mudar. E, curiosamente, nas 2 últimas décadas, ou se calhar um bocadinho mais do que isso, e vimos ali alguns exemplos, começamos a ter algumas tendências mais alternativas, começaram a ter um peso na cidade diferente. Lembro-me, por exemplo, na América do Sul começou aquelas iniciativas de Jaime Lerner com a chamada acupuntura urbana, que é como é que nós fazemos com muito pouco dinheiro, low cost urbanismo, não é? Fazemos alterações nas cidades que realmente se refletem na vida das pessoas, com pequena transformação. Isso depois, essa acupuntura urbana, que também foi acompanhada por tendências, nomeadamente dos Estados Unidos da América, mas também europeias, do chamado do-it-yourself urbanismo, não é? O DIY, que tem vindo a crescer, que é as próprias comunidades tomarem em si a cidade, a propósito de considerarem que a cidade também é sua, o tal direito à cidade, retomar as tendências de Lefebvre do direito à cidade e intervirem nela. Intervirem mudando o seu bairro, às vezes com pequenas intervenções, muitas vezes com apenas uma pintura, com a transformação do mobiliário, com a transformação de elementos que sejam muito básicos, mas que realmente acabem por conquistar, tirar espaço, por exemplo, aos automóveis, dar mais espaço aos peões. E essa transformação não surgiu tanto numa perspectiva top-down, mas tem surgido mais de bottom-up. E eu acho que ela influenciou muitas correntes mais contemporâneas que agora estão a empurrar-nos
para um repensar e um refocar na cidade a esse nível. E, portanto, é bom que a gente perceba que a ideia da cidade criativa e em alguns casos até a palavra hoje, à semana de hoje ou nos dias de hoje, não é muito adequada, portanto eu quero tirar a conotação. Em alguns casos até falavam um pouco em terrorismo, em urbanismo terrorista, mas vamos aqui tirar o peso, porque nada que misturar com a guerra, mas no sentido em que efetivamente faziam coisas, como disse Francisco, que não estavam legais ou que não estavam aprovadas, ou seja, ir para além daquilo que é a regulação. E isso resultou efetivamente hoje em estarmos a observar a que as pessoas têm uma maior intervenção sobre a cidade. Esta geração também pretende que a cidade tenha mais processos de identidade, identitários, nomeadamente no contexto europeu. Porquê? Porque há muitos problemas de gentrificação nas chamadas cidades históricas e esses processos de recuperação obrigaram a que haja iniciativa que tenha que vir dos seus próprios habitantes. Ora, eu não sei se o meu tempo depois eu não quero alargar muito, mas vou tentar ser muito comedido. Com o período pandémico, no período de pandemia, nós observamos ainda outra coisa, é que em determinado momento o mundo parecia que mudou para nós. E deu-nos uma perspectiva completamente diferente. Nós deixamos de estar em espaços públicos e passamos a ter que estar em espaços exteriores. E nesses espaços exteriores, por exemplo, as esplanadas, os public spaces, as esplanadas cresceram muito, invadiram as ruas que deixaram a ter os automóveis por diminuir muito o trânsito. E entrou aqui uma discussão nova que tem a ver com um conceito que também está a surgir muito e que é até muito polémico entre os arquitetos, que foi o do urbanismo tático. E agora andamos a discutir se podemos ou não podemos fazer o urbanismo tático, porque o urbanismo tático está sempre nos limites da legalidade. É um urbanismo de baixo custo, que não tem que seguir as regras e que tem uma característica muito interessante. É que pode-se fazer, mas também se pode desfazer, pode-se experimentar, é muito experimentalista, pode-se experimentar e depois recuar, evidentemente influenciado, curiosamente, pelas tendências sul-americanas, do Jaime Lerner. E, portanto, este urbanismo tático está a ser ensaiado em algumas das cidades europeias, umas vezes com mais sucesso, outras com menos sucesso, mas, efetivamente, vê-se que cresce cada vez mais. E, portanto, eu deixava, no fundo, só estes 2 ou 3 tópicos de reflexão a propósito do que nos deram. Não sei se o Luís... Vou só dar uma palavra breve. Antes de mais, comentar a todos os presentes e quem nos ouve à distância. Eu só ia acrescentar, eu julgo que o professor Avelino já falou grande parte do que eu iria dizer como arquiteto, mas de qualquer maneira faço aqui uma pequena divisão. Ou seja, o professor Mesquita julgo que falou um pouco da cidade, de comunicar cidades, com uma ideia de suporte para esta comunicação. O professor Avelino focou fundamentalmente a questão do contexto para a comunicação, para estudar a comunicação. Eu lançava só, depois de cá para a discussão, que segue a seguir estas apresentações, a questão, e nesta lógica da comunicação, que é a cidade como intermediário. Ou seja, a relação da cidade no espectro dos clusters mundiais. O que é que faz uma cidade ser, de facto, significativa no contexto mundial? Porque cada vez mais falamos não só, quando falamos de globalização, não só na ideia do download de informação, mas também na nossa capacidade para fazer o upload de informação e tornando-nos significantes a nível global. Mas deixava isto depois para o debate. Ok, vamos então agora passar ao Jorge, para ouvirmos o seu contributo relativamente à temática. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite também por estar aqui presente nesta sessão, nesta mesa redonda do workshop. A minha apresentação é mais no contexto da comunicação e do marketing digital das cidades, não tanto no contexto dos colegas de painel. Aqui a minha intervenção é mais no sentido de identificar algumas preocupações que as cidades devem ter nos próximos anos e na atualidade em termos de comunicação e marketing. O que é que acontece na atualidade? Muitas cidades, há uma concorrência muito grande entre cidades para atraírem turistas, cada vez mais com as companhias aéreas de baixo custo atraírem turistas pelas rotas e por aí existe logo uma atração pelo preço, pelo tipo de aeroportos que conseguem instalar nessas cidades, mas depois
para além dessas cidades, existem muitas outras que pretendem turistas e querem atrair pessoas para lá. E aqui é uma preocupação que muitas destas cidades não têm um planeamento a nível de comunicação e de marketing, não há um plano de comunicação, não há um plano de marketing para atrair turistas e muitas vezes resumem-se a um património histórico, um património arquitetónico que por si só não vende, os turistas não vão só porque essas cidades têm esse património, tem de haver ali uma necessidade e tem de haver uma procura de transformar aquele património em produto, que muitas vezes não acontece. Ou seja, os turistas, porque muitas vezes esses dirigentes de câmaras de regiões que pretendem turistas pensam que o património por si vende. E o património por si não vende hoje em dia. Tem de haver uma preocupação em transformar aquilo em produto, porque os turistas têm essa preocupação de ter uma boa experiência na cidade. Não é chegar a uma cidade, ver uma igreja ou ver qualquer tipo de património edificado que por si só vai ser uma boa experiência. Hoje em dia há tanto mercado, há tanta oferta turística que não é só um simples património que vai atrair turistas. Tem de haver uma experiência, tem de haver um produto que atraia o turista e que durante a visita faça que os turistas tenham então boas experiências, volto a repetir, boas sensações com esse património e é o que acontece em muitas das cidades que têm crescido, não só as grandes cidades, por serem capitais, por terem uma dimensão maior, conseguem atrair turistas de uma forma mais fácil, mas se repararmos, as cidades que têm atraído turismo são cidades que conseguiram transformar o seu património, a sua cultura, em produtos, através de storytelling, através de diferentes estratégias que à volta desse património, à volta dessas tradições, dessas culturas, conseguiram transformar algo em produto e conseguem depois comunicá-las de forma eficaz nas redes sociais, em blogs, em diferentes plataformas de comunicação, de uma forma bastante eficaz que permite que as pessoas vão a essas cidades porque viram e querem experienciar e querem ter essa experiência, querem perceber o que é que se passa naquela cidade. As pessoas, não, por verem 500 fotografias, 500 vídeos, querem ter essa experiência. Nós já vimos 500 fotografias da Torre de Pisa ou da Torre Eiffel e queremos lá ir. Não é por ter muita informação que deixamos de ir às cidades ou queremos visitar esses patrimónios. Queremos sentir essa experiência e o que acontece em muitas cidades, nomeadamente em Portugal, é que não existe essa estratégia, não existe esta estratégia de transformar em produto e que esse património depois haja uma boa experiência dentro das cidades e as pessoas queiram visitar mais vezes e passam palavra, porque muitas vezes é inóspito, ou seja, vamos a uma igreja, vamos a um castelo e é inóspito o local, não existe ali um produto, uma experiência que faça com que as pessoas que visitam esse património, claro que os especialistas na área ficam impressionados se vem um castelo, ou se vem esse património edificado ou cultural, mas para um simples turista não é, muitas vezes, aquilo que vende e às vezes até o efeito contrário, às vezes por não terem uma boa experiência, até acham que não tiveram num sítio valioso do ponto de vista arquitetónico ou de património por ter essa experiência. Muito obrigado, para já era esta a minha introdução inicial. Pelo contributo. Aquilo que estava a dizer suscitou-me aqui uma questão, depois não vou passar aqui à Adriana também. Portanto, nós hoje em dia quando falamos então de turismo de cidade, o valor efetivo do património já não extravasou a questão do ser histórico, não é? As pessoas querem uma experiência, é isso que nos está a dizer. Ou seja, querem passar um bom momento, sim, não é? Sim, grande parte dos turistas quando visitam o local querem ter uma experiência diferente do que já conhecem, querem conhecer outra realidade, querem conhecer sim, está bem. Querem conhecer outra realidade, querem conhecer outro tipo de culturas, outro tipo de vivências. E, obviamente, o interesse histórico e patrimonial é sempre relevante. No entanto, e especialmente nas novas gerações, a experiência é fundamental. A experiência e as gerações que vão ser o grosso do turismo nos próximos anos não ficam, conhecendo essas gerações, não ficam satisfeitas apenas com um património, às vezes até maltratado, não está bem edificado, e não ficam satisfeitos com
com esse tipo de experiência mais simples, mais de observação de património. E criar um produto à volta desse tipo de património acho que é fundamental. Acho que as cidades e os gabinetes de comunicação e de imagem das cidades devem ter essa preocupação, porque as grandes cidades, as cidades que têm mais turismo, não é por acaso que continua a ter turismo, e foi aquilo que eu referi há pouco, ou seja, já vimos muitas fotos, muitos vídeos, mas as pessoas continuam a querer ir e voltam várias vezes, porque existe toda ali uma estratégia de produto, de história à volta, de tentar valorizar o produto e o património de outra forma. Por exemplo, na cidade do Porto, nós temos um exemplo paradigmático, que é a livraria Lelo, que é a livraria Lelo existe já há muitos anos, e eu estudei na Faculdade de Ciências, quando éramos Leões, ela ali ao lado. Para vocês terem noção, aquilo chegou a tirar fotocópias. Eu ia lá tirar fotocópias. Ia lá tirar fotocópias porque ninguém ligava àquilo. Ninguém ligava ali a livraria Lelo. Tinha uns livros, vendiam uns livros, mas estava abandonada. Isto estamos a falar, eu pareço novo, mas já terei o curso há mais de 25 anos. Já terei a minha licenciatura há mais de 25 anos lá nos Leões. Ou seja, estava abandonado porque não era trabalhado. Ou seja, não é trabalhado. E quem começou a trabalhar aquilo nem foi a cidade do Porto, nem foi a Câmara do Porto, nem foi nenhuma instituição de cidade do Porto. Foi a internet, foi o digital. Foi os blogs, foi esse storytelling, de contar histórias à volta da livraria, que foi da J.K. Rowling, que inspirou-se lá, que ia para lá escrever e que inspirou-se lá no património da livraria, e criou-se um produto à volta daquele espaço. Ou seja, mas ali não foi propositado, foi a partir da iniciativa privada, de interessados, de pessoas que tiveram interesse, e criou-se ali um produto e foi crescendo com storytelling, com muita informação relacionada com a livraria, e hoje em dia toda a gente quer ver aquilo e tem uma boa experiência, porque também a própria livraria depois também foi crescendo, hoje em dia tem uma dimensão diferente, mas é isso que acho que falta em algumas cidades. E nós estamos a falar do Porto e Lisboa, que são cidades grandes. Imaginem, nas cidades do interior, como é que vão captar o interesse turístico com uma igreja. Estou a ser um bocadinho redutor, mas obviamente todas as cidades têm património cultural que outras cidades no estrangeiro conseguem captar de uma forma, não têm tanto património e conseguem cativar. Eu acho que tem de haver esse trabalho de criar serviços, criar produtos à volta do património, porque as pessoas não vão lá de forma gratuita. Eu não vou a uma cidade do interior porque me lembrei de ir a uma cidade do interior. Ou seja, tem de haver essa comunicação, tem de haver estratégias que consigam captar esse tipo de turistas com algo que possa atrair esse turismo mais desconhecedor dessas cidades e desse tipo de património que existe a nível do interior. Cabe-me a mim, muito obrigada. Eu começava por dizer que é um gosto conseguirmos, eu, Sandra Tuna e Elsa Simões, aqui reunir uma mesa redonda que eu não sei se há 10 anos faria algum tipo de sentido, porque era quase uma mesa redonda improvável, não é? Pormos arquitetos, pormos engenheiros, pormos pessoas da comunicação a falarmos de dois signos linguísticos que para nós a comunicação é muito caro, que é a comunicação e as cidades. E eu estava a escutar-vos e permitam-me introduzir aqui o mundo das tecnologias e do digital e destas questões todas de comunicar. Como é que nós todos, cada um nas suas áreas, como é que nós todos olhamos para o mundo do digital e da tecnologia que veio invadir as nossas cidades, ou foram as cidades que invadiram a tecnologia, se aproveitaram dela? Se nós começamos a pensar estas questões da necessidade de comunicar as cidades porque apareceu o digital, ou foi o contrário? Os arquitetos veem hoje uma necessidade de também agregar aos seus pensamentos e às reflexões o conceito de comunicação, de produzir significado, por assim dizer. O mundo da comunicação está lá, não é? Nós às vezes dizíamos no início, em off the record, que a comunicação ficava um bocadinho para trás, mas nunca foi tão colocada em cima da mesa, de uma forma transversal. E aqui o Jorge veio falar desta questão e das experiências, e para nós termos uma experiência é preciso comunicá-la e comunicar a fazê-la. Não sei quem é que quer pegar ou se é uma provocação. Eu posso responder ao desafio, quer dizer, numa determinada dimensão, quase
sim, a questão de comunicar é fundamental. Eu estava aqui a tentar lembrar do autor, que é argentino, que a certa altura escrevia quase como uma espécie de conto, a dizer que havia um imperador que em tempos idos tinha tido a pretensão de criar um mapa da cidade tão grande, não é? Que conseguisse ser quase que ao mesmo tamanho da cidade. Portanto, ele queria todo o pormenor nesse mapa, a ideia de fazer um mapa de dimensão real. E nós hoje, na verdade, em termos daquilo que é a nossa cidade, já o temos, ele está no nosso telemóvel, não é? É o Google Maps ou é o Waze, nós temos um mapa à escala real, em constante movimento, com muita informação. E, portanto, isso lida não só com o património edificado, com a estrutura física da cidade, como lida com outras dimensões que eu acho também importantes, que é das redes. Uma das coisas que vocês experimentarem vão achar muito divertido, podem experimentá-lo sobre o Porto e Lisboa, vão ver que não está muito completo, até é capaz de estar mais completo no Porto do que em Lisboa, é, por exemplo, com as redes de transportes e de comunicação. Vocês vão ao YouTube, mas isto acontece com outra cidade. Quando a gente quer visitar uma cidade, geralmente uma das nossas grandes angústias é: eu vou me parar com uma rede de transportes pública muito complexa, como é que eu vou usar aquilo? Então, tem os cartões e como é que eu vou entrar, como é que eu não vou ser multado? E vão ao YouTube e põem como é que eu vou andar nos transportes públicos no Porto, ou em Lisboa, ou em Amsterdão. E vão aparecer vários atores, ou influencers, ou o que lhe quiserem chamar, a explicarem de uma forma muito compreensiva, inclusiva até, e amigável, a dizer como é que eu posso usar os transportes públicos naquela cidade, e de que forma, qual é o tipo de bilhete que vou, quais são os sítios principais, como é que é o zonamento, que é geralmente uma coisa muito complexa, e quais é que são as verbas, os custos, como é que se pode andar mais barato, como é que isso pode ser mais ligado. Isso claramente é um elemento de comunicação. Portanto, eu geralmente sou muito crítico quando se fala das cidades inteligentes, como se nós tivéssemos que importar uma coisa de Silicon Valley, não é? Para fazer, efetivamente, esta cidade inteligente. Não, as cidades inteligentes têm a ver com coisas muito pequeninas, como a geolocalização de uma paragem do autocarro ou de um edifício que seja uma landmark, e ele estar acessível através das suas ferramentas de comunicação dentro de uma cultura, que é uma cultura que nós hoje entendemos de espaço urbano, uma cultura de espaço aberto. E, portanto, esta ideia de usar o social media e todas as redes como elementos de comunicação, inclusive o divertido que é usar atores a simularem as viagens nas redes de transportes, para elas ajudarem um jovem, um viajante ou um turista, é absolutamente fundamental para uma informação anterior, priorística, portanto anterior, da própria utilização da cidade. Isso acontece não só com essas redes, como com uma série de outras experiências. E essas são mais importantes do que aquelas que sejam de promoção e apenas de guia turístico, porque elas são de utilização, usufruto da cidade, não é? E nós hoje somos todos utilizadores da cidade e também queremos ser pessoas de mais cidades. Eu não sei se enquadrei um bocadinho com o que pretendia. Posso provocar também um pouco? Eu gosto de pensar nestas questões e muitas outras sempre com múltiplos olhares. Porque eu acho que tem que ser assim, não é? Porque não há outra forma e não há respostas para estas questões todas que a gente aqui coloca. E até penso muitas vezes de forma paradoxal, penso uma coisa e depois mudo o olhar mediante aquilo que o outro me diz. O que eu acho, aliás, que em relação a essa questão das cidades inteligentes, por exemplo, que aqui no Porto há uma medida que era absolutamente importante e muito inteligente, que era retirar os carros da Baixa do Porto. Eu ando muito a pé pelo Porto e estou muito à vontade para te falar sobre isso, porque tenho essa experiência e não vejo vontade política nesse sentido. No Reino Unido, por exemplo, Oxford, eles têm parques de estacionamento fora da cidade, as pessoas levam o carro para esses parques, depois têm autocarros que cumprem os horários, etc., para dentro das cidades. Eu não vejo aqui nenhuma vontade nesse sentido. Tal como também acho um pouco paradoxal, aliás, eu acho que a sustentabilidade era também um tema de tudo isto, como é que essas questões de chamar pessoas para as cidades, porque, e pensando novamente no Porto, o Porto tem mais gente do que nunca.
mais gente que dorme na rua, é um facto, mas mais gente que passeia pela rua e que anda pela rua e que visita a cidade, que está a causar distúrbios, né? De pessoas que moravam nos bairros famosos, que alugam as suas casas para turismo rural, local, e que se deslocam depois para a periferia da cidade do Porto. Portanto, eu não tenho nenhuma resposta para isto, são apenas provocações, mas que eu acho que seria talvez importante também a gente aqui poder aflorar, porque na verdade são temas muito complexos e certamente que não há resposta para eles, mas pelo menos temos que nos questionar sobre o que está a acontecer segundo estas múltiplas formas de ver. Não sei. Eu não sei se Pronto, em termos de digital e de tecnologia, estou de acordo ali com o colega de painel que referiu a questão das smart cities, que não tem de ser rocket science, não tem de ser tecnologia de ponta, ou seja, a tecnologia que existe é mais que suficiente para alterar completamente a cidade. Tem de ser disruptiva, não é? Ou seja, temos de perceber como é que ela pode alterar realmente esse panorama da cidade e como é que podemos tornar as cidades mais inteligentes. E por vezes, como disse também o colega agora, é um bocadinho vontade política, porque se houver vontade política, há melhorias que são fáceis de introduzir. Nós vemos, por exemplo, na Baixa do Porto, o exemplo que estava a referir ali em frente à estação de São Bento é paradigmático. Não faz sentido haver ali trânsito ali na estação de São Bento, ali naquela zona do Porto. É uma quantidade gigantesca de gente que podia estar ali a circular e ter, volto a repetir, uma melhor experiência do que estar ali apertados. Vocês se virem hoje em dia, então ando ali, por causa das obras, muito apertados, é horrível, não é algo que para um turista seja muito agradável e há várias zonas do Porto, da Baixa do Porto, que eram execuíveis a curto prazo de serem apenas pedonais e melhorariam muito a qualidade da cidade. Mas, voltando à tecnologia, a tecnologia realmente tem de apoiar efetivamente os cidadãos e os turistas, porque senão os cidadãos não vão querer utilizar isso. Se a tecnologia, com a geolocalização das paragens, com essa tecnologia que já existe há mais de 20 e tal anos, que até o STCP já tem há mais de 20 e tal anos essa tecnologia, mas nunca vai mais para a frente, mais para trás, não utiliza de forma eficiente a tecnologia, por exemplo, quanto tempo é que demora a chegar um autocarro, uma altura já tinha lá o tempo que demora, mas depois retiraram de algumas paragens, depois voltam a pôr outras paragens. Ou seja, porquê? Porque tem de haver aí uma vontade também política, porque se houver realmente essa alteração e se for mais facilitado, mais autocarros, menos carros dentro da cidade, nos centros das cidades, haver mais autocarros, as pessoas vão andar. As pessoas, se tiverem esse recurso, essas facilidades, as pessoas vão andar e se tiverem exatamente saber porque é que as pessoas gostam mais do metro que do autocarro. Porque no metro sabem que daqui a 3 minutos está lá o metro e que da Trindade para a Campanha demora aqueles minutos. No autocarro, é um risco. É uma coisa porque é que os jovens gostam do McDonald's. Porque a expectativa é sempre cumprida. Custa 5 euros, eu chego lá, custa 5 euros. O metro demora 5 minutos, eu chego lá, demora 5 minutos. E isso é fundamental para as gerações, ter a expectativa cumprida. Porque senão é sempre... ou seja, eu não vou arriscar. Ou seja, eu enquanto turista, enquanto cidadão, eu não vou arriscar ir para uma paragem de autocarro porque não sei se demora 20 minutos, se demora 25, se demora 10, se demora 15. Se eu souber que demora exatamente aquele tempo. Mas isso implica mudar, lá está, a baixa densidade, a baixa do Porto, neste caso estamos a falar do Porto, porque aí a tecnologia era fácil de implementar, as pessoas ficavam mais satisfeitas porque andavam de autocarro, pessoas que não andam de autocarro andavam de autocarro porque teriam essa boa experiência, estou a falar muito em experiência, mas teriam essa boa experiência de apanhar o autocarro e demorar 5 minutos para chegar à estação de destino, e é muito fácil. Mesmo a questão dos carros, que cada vez estão mais na ordem do dia, a questão dos carros elétricos, e agora também com a penalização que os carros a combustão vão ter nos próximos anos, mas era uma coisa que já sabíamos há muitos anos, essa questão dos impostos para os carros a combustão. Já sabíamos que isso ia acontecer, que já há muitos anos que se fala que os impostos para os carros a diesel e a gasolina iriam aumentar porque há uma preocupação em tirar os carros da cidade. Há já várias cidades da Europa em que os carros, ainda há pouco tempo estive em Oslo, na Noruega, no centro da cidade, só carros elétricos, só Ubers ou só táxis elétricos, já não passa mais qualquer outro tipo de carro. E aí é uma diferença de experiência da cidade, de viver a cidade, porque anda-se a pé
completamente tranquilo ali em vários quarteirões da cidade, porque de vez em quando aparece lá um Uber, aparece lá um táxi elétrico, porque só podem circular alguns carros. Mesmo de alguns anos, às vezes escrevo no público, e há uns anos, há uns 4 ou 5 anos, escrevi que era uma pergunta que era um bocadinho também desafiante, que era até quando nós podemos conduzir os nossos carros. Porque daqui a uns anos, vamos pensar, se calhar, daqui a 20, 30 anos, ou se calhar nem tanto, vamos olhar para um carro dentro da cidade, vamos pensar, mas como é que era possível deixarem pessoas conduzirem dentro da cidade? Que perigo que é deixarem as pessoas conduzir um carro dentro da cidade? Porque é que demoramos tanto tempo com carros dentro da cidade que não faz sentido nenhum? Com autocarros, com os carros automatizados daqui a 20 anos vão ser muito mais inteligentes que qualquer pessoa, é muito mais rápido de tomar uma decisão, com a inteligência artificial, com tudo. Daqui a nem 20 anos, as baixas da cidade, vai começar pelas cidades grandes, obviamente, com carros autónomos, com condução autónoma, mas vamos chegar ao ponto em que vamos perguntar-nos como é que era possível deixar-nos conduzir dentro da cidade. É um perigo, é um perigo e não fazia sentido nenhum, não havia necessidade da poluição com os carros a diesel, se havia autocarros, para que é que andámos aqui tantos anos atafolhados com carros em que temos uma margem para uma vez vi uma imagem que era, a estrada era como fosse um rio e o passeio era onde as pessoas andavam. E então, as pessoas na cidade é como nós andamos, ou seja, o perigo é as estradas, porque estamos em constante perigo, e era como fosse um rio, podíamos cair e andávamos ali, olha como estamos a enfrentar à estação de São Bento, carros dominam o espaço e nós andamos ali todos apertados para passar. E porquê, não é? Qual é a necessidade? Não há assim tanta necessidade de carros. É mesmo por comodismo e porque a cidade não criou as condições para nós pegarmos aqui, olha aqui nesta zona, apanhamos um autocarro e sabemos que daqui a 5 minutos, que não demora mais do que isso, se não houvesse trânsito, se houvesse autocarros, daqui a 5 minutos estávamos debaixo do Porto. Por isso, eu acho que a tecnologia, e como dizia a colega, é a tecnologia que vai mudar as cidades, porque se não for a tecnologia a mudar, os políticos e a população não vai mudar. Vai ter que ser a tecnologia a impor, e é o que tem feito. E é o que tem feito nos últimos anos. Vai ser a tecnologia que nos vai obrigar a mudar. Esta questão da tecnologia fez-me agora lembrar um livro já bastante antigo, de Thomas Friedman, um jornalista de Nova Iorque, em que tem um livro chamado Mundo é Plano. E ele, na altura, falava da globalização da tecnologia quase como uma forma de desvalorizar o papel da cidade enquanto produto para a população, porque realmente não só podia viver em qualquer lado. Agora os nómadas digitais, né, como se fala, e não só podemos estar em qualquer sítio do mundo e temos exatamente as mesmas condições que temos no grande centro. Ora, o Flórida escreve depois logo a seguir um artigo que é do Orly Spikey e que diz precisamente ao contrário. Ou seja, neste momento, o local onde nós estamos, a forma como a cidade é auspiciosa ou não, ou seja, como a cidade se torna, produz condições para termos sucesso, ou evoluirmos nos seres humanos, esse sim é o grande produto que se entende e quer vender. Eu acho que isso é algo que vale a pena refletir. Há uma reflexão interessante, é um bocadinho mais dramática, mas que tem a ver sobre isso, a questão da tecnologia, que vale a pena se vocês virem numa série, que é a questão do Unabomber, não é? Porque o Unabomber, que foi na altura, década de 90, década de 90, não é? Ficou conhecido como mandando as cartas e que explodiam, não é, para dirigentes políticos, para determinadas instituições. A grande causa dele era exatamente um pouco essa que o Luís Pinto Faria falou, de questionar não é, a revolução tecnológica pela qual estamos a caminhar e que é inexorável. Enfim, apanhando assim esta boleia e pegando ainda na palavra da comunicação, nós temos, quando olhamos para a forma como nós comunicamos até as nossas cidades portuguesas e por aí fora, mas entramos até em Portugal, nós vimos que éramos muito mais apagados lá fora do que o que somos hoje. Ainda agora o Francisco dizia, vamos à Baixa do Porto e nem nos conseguimos mexer porque há mais turistas que nada. E eu pergunto, com todas as possibilidades que agora há com o digital, de a qualquer momento estarmos a comunicar algo das nossas cidades e do nosso país, nós realmente comunicamos o que há de real nas nossas cidades ou estamos, sobretudo os profissionais, a comunicar o não real para um público que depois chega cá e pode ser surpreendido por uma cidade que não é bem aquela que lhe venderam nos sites, nos websites, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, pelas agências de viagem,
ou não? Quem é que quer agarrar? Eu posso falar sobre isso. E, efetivamente, é uma coisa que se fala muito, é da regulação, ou dos elementos reguladores sobre a comunicação existente sobre as cidades. E isso é muito complexo, hein? Porque, por exemplo, para cidades que economicamente dependem do turismo, uma comunicação, um erro de comunicação pode ter efeitos devastadores. Da mesma forma que um atentado numa cidade pode ter efeitos devastadores na sua economia do turismo, efetivamente, a forma como a comunicação dos seus elementos básicos se falhar, ela pode ter um impacto muito grande. Nós temos alguns casos recentes, ainda temos vindo a falar sobre eles, por exemplo, de cidades cujas suas principais instituições, como sejam as câmaras municipais ou até do governo, são atacadas naquilo que são as suas bases de dados, as suas databases, são atacadas, é uma perda de informação. E a cidade deixa de ter os registros, por exemplo, daquilo que são as suas licenças, os seus documentos fundamentais, até muitas vezes dos seus servidores, de uma empresa, como estávamos a falar, de uma empresa como uma rede de transporte ou uma rede de distribuição de lixo. E, portanto, as infraestruturas tecnológicas têm que ter, hoje em dia, uma forte componente de regulação. Mas também a forma como nós comunicamos a cidade é muito importante que tenha alguns elementos reguladores, porque ela está muito distorcida. E geralmente está muito distorcida por operadores que vão mais na visão comercial de vender e incutirem ideias, e efetivamente as ferramentas de comunicação têm que ser ferramentas reais e que retratam aquilo que é a realidade. As virtudes, os problemas, mas também as contingências que têm. E isso é fundamental que nós as trabalhemos, nomeadamente naquilo que são os sistemas de informação geográfico, as comunicações oficiais institucionais, etc. Acabo com isto. Por exemplo, estamos em meio universitário, e eu noto muito isso com os meus alunos. Muitas vezes eu ponho-os a investigar sobre uma cidade e a informação que recebo deles, muitas vezes da cidade, é equívoca, porque as fontes que eles tendem a ir buscar são mais fontes que estão ligadas a uma informação superficial, e depois dizem, não há mais informação do que esta, porque eles muitas vezes não sabem pesquisar as fontes institucionais. Têm que ir às entidades reguladoras, às entidades que são gestoras dos processos, e essa, em meio académico, é muito importante. Quando nós investigamos sobre uma cidade, sobre o espaço urbano de uma cidade, sobre o funcionamento, é importante que encontramos mais informação no site da Câmara Municipal ou da instituição pública do que naqueles que são sites informativos do turismo, que muitas vezes nos levam por caminhos que não são tão recheados de informação necessária para a nossa investigação. Posso? Não sei se... Queres acrescentar alguma coisa aqui? Sim, nesta parte? sim. Eu ia passar só a ver se alguém Ok. tem alguma Muito questão. rapidamente, sim. Bom, isto de facto é, tal como tenho dito, isto é alvo de múltiplos olhares que são paradoxais, enfim. Claro que eu sou também um apologista da tecnologia, acho que sim, aliás, todos somos, mas eu acho que o que tem que mudar são as pessoas. Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta apenas. Eu acho que a tecnologia não muda nada literalmente. O que muda, a meu ver, é o que as pessoas pensam sobre os assuntos. Os arquitetos, o pessoal da design, de comunicação e tudo isso em geral. Eu vou dar apenas um exemplo que pegou logo no início, a propósito da Lelo. Eu visitei a Lelo durante muitos anos, ia lá comprar livros, naturalmente. Eu nunca mais fui a Lelo. Eu sempre que passo na Lelo, está uma fila de 50 pessoas. Quer dizer, eu vou ficar na fila para... Não vou, pura e simplesmente rejeitei, e o que acontece na Lelo provavelmente acontece em muitos outros espaços que são totalmente massificados e as pessoas são para as pessoas que vêm de fora. E aliás, isso acontece não apenas na Lelo, como em múltiplos espaços das apropriadas. Eles são dinamizados para receber quem vem de fora, quando se deveria pensar, sim, em preservar as cidades, até em termos de sustentáveis, não é? Quando viajar é um consumo de CO2 enorme, não é? E eu acho que, de facto, isso não está a ser feito e reafirmo que tem que ser as pessoas a mudar e não a tecnologia.
acho eu. É um olhar apenas. Posso só intervir? Quando o Jorge estava a falar, eu estava a pensar se por acaso, ao fazermos isto, levado ao extremo, não estamos de facto a perder o caráter genuíno que algumas destas estas questões da cidade podem realmente ter interesse se não se transformam naquilo que nós chamamos de tourist traps. Não é? É só para o turista, mas mesmo o turista fica com a sensação de que aquilo foi preparado, embelezado, devidamente empacotado, de forma a ser lindo, e perdemos o caráter genuíno da visita. Esse para mim estraga-me um bocadinho a minha experiência. Totalmente de acordo. E acho que é um equilíbrio muito difícil de manter, não? Não sei. Sim, eu acho que o caso da Livraria Lelo, estamos a pegar neste exemplo, realmente era uma livraria típica da cidade, uma livraria portuguesa, não é? Nascida no Porto e com características intrínsecas da cidade do Porto, mas que transformou num produto turístico, como qualquer outro produto turístico. Neste caso não é um património, é um património do ponto de vista enquanto livraria, mas é o que acontece em muitas cidades, não é? Se formos a qualquer outra cidade também acontece o mesmo. Ninguém desfruta os não está mal, não é? Não desfruta das cidades. Está errado. Se formos a Roma, se formos a Pisa, se formos a Londres, há vários locais da cidade que é só para os turistas, são produtos turísticos, é o preço a pagar por esse turismo de massa, não é? Ou seja, agora, claro que aí é outra discussão ética, não é? Ou seja, as cidades são para as pessoas viverem ou são para as pessoas visitarem, não é? Pronto, aí há várias opiniões, como disse, há várias vertentes que podem discutir esses pontos, mas se nós queremos uma cidade que atrai turismo, também temos de ter pontos turísticos e sabemos que vamos perder espaços para o turismo porque é inevitável, não é? Porque há muitos turistas, se calhar ganhamos outros, ou as cidades alargam-se. Mas é algo que há cidades que fazem coisas do género, ou seja, há dias específicos para turismo, não é? Por exemplo, o caso da Livraria Lelo podia ter dias só para os cidadãos portugueses ou portugueses de visitar a livraria, não sei. Há sempre formas de contornar. Diga? Há sempre formas de contornar, se quisermos contornar, mas a partir do momento em que se torna um produto turístico, temos de aceitar que perdemos aquele ponto para o turismo de massas, não é? A Livraria Lelo, de facto, é uma questão engraçada, mas é, no fundo, também o que aconteceu com o Majestic, não é? Não é só com a livraria. Pois não, é. Eu sentava-me nessa livraria porque podia ver as revistas de graça. E eles deixavam-nos sentar na descarga e estava ali horas a ver revistas e pronto, era um sítio engraçado, não é? Ora bem, eu gostava de passar aqui a palavra então aqui a alguns alunos de comunicação, ver se querem colocar alguma questão, fazer algum comentário. Estamos aqui num ponto realmente interessante que ali o Jorge focou, a cidade é para as pessoas da cidade, para os habitantes ou é para os turistas. Vocês podem ter alguma experiência relacionada com isso, ou se quiserem colocar alguma questão é muito bem-vinda. Eu acho que a tecnologia ela tem que se adaptar à realidade, sim, mas de uma forma, como você disse, que entretenha as pessoas da nossa cidade. Eu acho que a cidade ela é para os dois. Acho que um pouco da nossa geração vem perdendo o interesse em conhecer a história e os pontos históricos disso, mas, como vocês deram o exemplo do Majestic, da Livraria Lelo, fazer uma conexão com a atualidade ajuda a trazer um pouco desse ambiente histórico, desse interesse histórico, né, despertar. Mas tem que ter alguma coisa ali, tipo, mostrar um pouquinho do que se passa ali, por exemplo, em Barcelona mesmo. Fui agora, visitei a Sagrada Família e poucas pessoas têm acesso, tipo, sabem o que tem ali dentro, sabe? É mais do lado de fora e tudo. Então, eu acho que mostrar um pouquinho, vamos supor, da fachada de trás e contar um pouco da história dela e tentar relacionar com o tempo atual, isso pode ajudar muito, tipo, a trazer novas gerações, a criar um interesse por tudo isso hoje em dia. É isso. Uma pergunta ali, o Dinis. Olá, boa tarde.
A minha pergunta tinha a ver com a poluição. Um dos aspectos que, por exemplo, se fala muito é o síndrome de Paris, que muitas vezes turistas asiáticos têm uma ideia completamente romantizada do que é Paris e de repente chegam a Paris e muitos deles com completamente... Paris é uma cidade lindíssima, não é? Mas mesmo eles ficam completamente desapontados porque às vezes aquele ideal de uma rua completamente limpa ou que tudo estaria a brilhar não se concretiza. Mas pegando nesse aspecto da poluição, há vários aspectos da poluição. Temos a poluição sonora, como falou há pouco em Oslo, só com carros elétricos. Aposto que também existe muito menos poluição sonora, não existe se calhar aquele burburinho de fundo da cidade. Também podemos aplicar isso na poluição luminosa. Isso seria um aspecto que poderia mudar também a forma que os turistas têm de ver uma cidade, por exemplo, se ela fosse menos silenciosa, se ela tivesse menos poluição sonora, sei lá, desligarem as luzes à noite ou não depender tanto da nightlife, entre aspas, da cidade para sustentar e criar esse contínuo da cidade se manter sempre ativa, não ter o dia e a noite. Como é que isso também influencia o turismo numa cidade? Essa é a minha pergunta. Posso responder, posso tentar responder. Vamos buscar o caso de Oslo. Tive a experiência de trabalhar com as autoridades da cidade de Oslo e é muito interessante também nós percebermos que mesmo naqueles que nós temos como os bons exemplos, eles têm graves problemas, não é? E, por exemplo, Oslo é uma cidade que também está fraturada pela enorme invasão de migrantes que teve, e pela diferença que está aí entre funcionamento entre partes da cidade. Portanto, nós temos uma visão idílica da vivência do centro da cidade de Oslo, mas depois em algumas das situações, por exemplo, dos bairros sociais de Oslo, temos uma complexidade maior e aí está, há aqui uma dissonância entre aquilo que se comunica de uma cidade e aquilo que depois é a constatação da sua realidade. Mas, sim, existem, hoje em dia, na verdade, a informação é tanta que, de certa maneira, também está um pouco mitigada a questão de nós podermos desconhecer alguns aspectos da cidade por falta de atenção ou por sermos, por assim dizer, enganados. É pouco provável, porque a informação existe em muitas dimensões e até a classificação da veracidade da informação e nos comentários e através de todas as plataformas, aí sim de social media e de ratings, quer através das plataformas turísticas, muitas vezes temos vários mecanismos, quanto mais não seja a ler as plataformas colaborativas onde as pessoas deixam a sua opinião e deixam os seus alertas. Eu creio que hoje, em termos das cidades, quando elas estão recheadas de plataformas, é muito fácil nós obtermos a informação, e se não obtemos a informação de uma forma direta, vamos obtê-la de uma forma indireta. E, portanto, eu acho que esse problema, em determinadas escalas, está relativamente mitigado se houver informação. Mais problemático é quando não existe informação. Por exemplo, quando estamos a falar de cidades menores e cidades do interior, aquilo que a gente muitas vezes sabe é que está a visitar, por exemplo, Portugal ou Espanha, mas outros países estão recheados de pequenas cidades com monumentos históricos, com um edificado que tem grande interesse, e a gente muitas vezes está numa cidade, para-se com ele e observa-o e vê que ele tem grande interesse, mas não consegue retirar informação. Às vezes vai fazer uma pesquisa e ela não é fácil de encontrar, e essa falta de informação significa que a cidade em si não a trabalhou, e isso a pode exponenciar até para uma atratividade muito maior. Já me deparei em muitas pequenas cidades em que olho para o edifício e nós, como arquitetos um bocadinho mais experientes, reconhecemos imediatamente que o edifício tem interesse arquitetónico, tem interesse patrimonial, e que está mal comunicado. É uma pequena placa e a gente tenta obter informação, mas isto tem pessoa que é de um século, isto de certeza que tem aqui uma história interessante sobre esta matéria, e ela às vezes é mais difícil, e significa que as ferramentas de comunicação estão a falhar, e elas são o chamado marketing de cidades, estão a falhar e que podem ser potenciadas. Isso tem a ver com a capacidade, que é um tema que nós ainda não falamos aqui, mas que é da governança da cidade. Se houver uma boa governança da cidade em todos os níveis, não é? Ela de certeza que vai, hoje em dia, o que vai potenciar é mais as questões imateriais do que as questões materiais. As questões materiais a gente sabe que tem que construir redes e tem que construir infraestruturas e pontes, etc. Nas questões imateriais significa que tem outro tipo de projetos que são igualmente importantes
e as infraestruturas tecnológicas são fundamentais para isso. Sim, sim. Claro. Por exemplo, eu conheço pessoalmente, por exemplo, em Chaves, tem o Museu de Nadir Afonso, que poucas pessoas conhecem. É um sítio espetacular, um artista e arquiteto, eu já ia dizer e arquiteto, o Nadir Afonso, e é um sítio extraordinário e que está muito pouco explorado, para além das descobertas que houve agora recentemente, daqueles locais, não é, formandados pelos romanos e etc., e que muito pouca gente conhece, não é, porque não tem efetivamente um marketing de cidade que será também necessário, no fundo, indo aqui ao encontro do que o Jorge estava a dizer, que se não transformarmos isso em produto, de facto, ninguém sabe que existe, não é? Eu estava a pensar, mesmo aqui no Porto, há coisas que estão um pouco exploradas. Por exemplo, o Nazoni, que é arquiteto mesmo, pensou, não é? O Nicola, era. Era o construtor. Pronto, mas cabia nessa dimensão, não é? Arquiteto, nessa dimensão, o Nicola Nazoni, não é? E há aí um conjunto de património gigantesco na cidade do Porto dele, gigantesco, um conjunto alargado de património, desde a Casa da Perlada, desde vários outros edifícios. Sim, há vários que podíamos exemplificar, em que é pouco divulgado. Duvido que haja algum turista que venha cá que venha por isso. E se houvesse, venha ver a Casa Ramalho, ou venha ver outro, não é Perlada, é Ramalho, exatamente, Casa de Ramalho. Que venha ver, pois não é a questão da Perlada, sim. Que venha ver esse tipo de património, porque não está trabalhado, não foram desenvolvidas ações para trabalhar esse património, para divulgar, porque tem interesse, é facilmente, se calhar, comercializável do ponto de vista turístico. E agora vou pegar outro exemplo, que é de Espanha, que é em Toledo, que é uma cidade, do ponto de vista histórico, cultural e arquitetónico, muito rica, mas não sei se está em Toledo, mas é uma cidade que não é muito grande. Tem alguns monumentos, tem algum património histórico e cultural. Sim, mas não é muito grande, comparado com Barcelona, com Madrid, com Valência, com outras cidades, até com Santiago de Compostela, não é maior que Santiago de Compostela. E é uma cidade que nota-se que houve ali uma estratégia, porque há ali muito trabalho à volta do Dom Quixote e de La Mancha, porque fazia parte da rota ali a Toledo, da história, não é? Dessa história, fazia parte dessa rota, e há todo um produto à volta disso, mais óbvio e mais natural, que eles pegaram nisso. Mas depois, se formos lá, há vários museus e há vários espaços para tentar também reter as pessoas dentro da cidade, porque a cidade é muito pequena, vemos aquilo num dia e íamos embora. Mas nota-se que há lá vários museus, vários espaços em que foram trabalhados. Eu lembro de lá ver um espaço, dois. Um era sobre a Segunda Guerra Mundial. Portugal e Espanha não tiveram na Segunda Guerra Mundial e tinha lá um museu sobre a Segunda Guerra Mundial. E outro era um museu
que tinha a ver com armas de tortura, armas de torturas medievais. Também não tinha nada a ver com a cidade, ou seja, e as armas de tortura que lá estavam era da Alemanha, era de outros países, a maior parte, ou mais de 90% das armas de tortura que lá estavam não eram espanholas, não eram do exército espanhol, não era da história espanhola. Só que conseguiram para tentar reter as pessoas na cidade, porque também isso é importante, e a questão da defraudar das expectativas. Porque às vezes vamos a uma cidade e tem aquele interesse patrimónico que é óbvio, não é? Que às vezes é único ou pouco mais, e depois não há nada que retenha as pessoas na cidade. E quando há uma estratégia, quando há um plano de comunicação, um plano de marketing, há essa necessidade, não é? De desenvolver estratégias, de desenvolver ações também para captar o interesse, mas para as pessoas ficarem na cidade e passarem não só um dia, mas tentar que as pessoas fiquem mais tempo, que é uma das dificuldades das cidades médias e das cidades do interior, é que as pessoas conseguem até captar às vezes algum interesse turístico, mas estão lá um dia, nem dormem lá. Por exemplo, vão a Lisboa, se calhar vão ali a Óbidos, mas não dormem em Óbidos, ou vão a Tomar, ao Castelo, ou ao Caminho de Cristo, mas não vão lá, ou vão à Batalha, ali que é uma hora de caminho, e voltam para trás. Ninguém fica lá, porque não há muito mais à volta depois daquilo. Tem aquele património, tem aquele mosteiro, tem o que for, e depois não conseguem reter. E em algumas cidades espanholas eu noto que já existe essa preocupação, já existe uma estratégia em de criar outro tipo de produtos, outro tipo de serviços relacionados com o turismo, que retenham as pessoas e que consigam que as pessoas passem mais tempo nas cidades, e é uma forma de também não defraudar expectativas, porque assim conseguem ter outro tipo de visitas que não só aquilo mais óbvio, não? Indo neste pensamento, eu agora vou fazer aqui uma pergunta que vai provocar ali os nossos arquitetos e a parte da comunicação, que é: como é que um arquiteto vê o que o Francisco começou por mostrar ali no início da sua apresentação, quando vê os painéis das suas arquiteturas pintadas com outras? Como é que a comunicação entra aí? Aí já fica zangado com a comunicação, os arquitetos, ou acha que pode ser aí uma oportunidade de fazer muitas vezes de uma parede branca vazia produzir significado? A história da arquitetura está cheia da incorporação de obras de arte dentro dos edifícios e, portanto, eu por acaso acho que os arquitetos estão habituados a um trabalho colaborativo. É evidente que muitas vezes há sempre polémica e discussão sobre isso, mas curiosamente aqui no Porto foi sempre muito bem integrado, tirando um caso que é aqui muito explicitado na vista no foco, em que uma intervenção que estava prevista do Vils levou a uma recusa da cidade. Tirando essa, e eu acho que aí justificadamente, porque ela ia para além daquilo que seria o necessário. No restante, estas novas tendências geralmente acabam por interagir com edifícios históricos ou com outras características, onde eles umas vezes convivem melhor e outras vezes convivem pior. A arquitetura convive sempre muito com a crítica e tem sempre esse balanço. É muito autocrítica e é também sempre muito crítica. Portanto, estes elementos, quando surgem, nós temos que estar necessariamente receptivos a eles. Não acho que seja uma problemática, não acho que tenham sido os arquitetos, por exemplo, opositores a que se façam maiores experiências na cidade, quer no espaço público, quer nos edifícios. Não será por nós que isso tenha acontecido, será geralmente até por um discurso que eu acho que hoje está muito popular em todo o mundo, mas em Portugal também e em todos os sítios, que é aquilo que eu chamo um discurso demasiado jurídico, não é? É dizer, tudo que tem que ter uma regra e há pouca flexibilidade e, portanto, pouca incorporação de empírica ou até de experiência. Parece-me que vivemos num mundo demasiado determinista. Não sei, o Luís pode querer dizer alguma coisa sobre isso e que, portanto, que às vezes nos impede nos impede na nossa criatividade. Ora bem, nesse caso eu acho que os arquitetos têm até impulsionado. Vemos, por exemplo, o caso do Bordal 2. Existem cidades, estou-me a lembrar o caso de Águeda, mas estou-me a lembrar uma do Médio Tejo, Cruz, não sei, ali, que claramente tem um conjunto de obras dispersas pela cidade do Bordal 2, estou-me a lembrar também de Santa Maria da Feira, em que elas próprias têm um elemento de comunicação e têm uma lógica própria, não é? E que foram promovidas até dentro de uma estratégia de política pública urbana. Com o Vils a mesma coisa, estou-me a lembrar de Santo Tirso com as esculturas, ou seja, nos casos em Portugal, porque se formos para fora de Portugal ainda são mais férteis. Portanto, eu acho que isso tem, quer no planeamento, ou seja, quer dentro dos urbanistas,
quer também nos arquitetos a incorporar intervenções até da arte urbana de forma muito positiva. Não me parece que isso tenha pouca receptividade. Só para partilhar uma altura uma conversa, tive com um CEO da Bial, a Bial, como todos sabem, ela é farmacêutica, a maior farmacêutica nacional, que tem sede ali na Maia, era no Marquês inicialmente, e ele me dizia que ele tem uma dificuldade enorme de conseguir atrair cérebros. Não é? Uma farmacêutica que trabalha com o saber, trabalha com os melhores da área farmacêutica, que é o que torna competitiva. E esses melhores dos melhores vêm trabalhar para uma empresa não pelo salário, porque isso em qualquer lado não pagavam o mesmo ou mais, mas sim pela qualidade de vida que ele pode encontrar naquele sítio. E ele dizia, tal CEO da Bial, que o Porto tinha essa característica. Conseguia estudar um sentimento de segurança, a beleza em termos arquitetónica, de próprios espaços, da mobilidade, mas que hoje se começa a perder quando vemos o único produto que a cidade tem para vender é o turismo. E nisso escrevo o que eu estava a dizer há pouco Mesquita. Ou seja, realmente o produto, nós queremos comunicar um produto, mas antes de mais temos de saber que produto é que queremos comunicar. Se o produto é só turismo, ou se realmente... Desculpa. Ou se o turismo é essa qualidade de vida, é essas condições para a cidade auspiciosa para receber esses assets exteriores. O tal uploading de informação e não só o downloading de informação. Muito obrigada. Nós, está visto que tínhamos aqui, nunca mais terminávamos, as minhas palestras estávamos aqui, é preciso terminar, mas mesmo antes de terminar, e atendendo a que esta mesa redonda acontece no contexto da ICOT 2023, que tem como grande objetivo partilhar o conhecimento científico, não é? Neste momento, esta mesa redonda é só uma migalha nos milhares de participações que nós vamos tendo ao longo de hoje até sábado, do que tem-se feito na investigação na área das tecnologias e do turismo. Antes de terminar, fazíamos este desafio que era qual é que é o contributo, todos nós somos investigadores, professores, há bocado o Avelino falava da investigação, do papel da academia, qual é o papel da produção científica aqui para o desenvolvimento da temática que nos juntou aqui à mesa redonda e que nos fez trazer a ICOT também aqui à Fernando Pessoa e a Fernando Pessoa à ICOT e todos nós a esta conferência internacional. Alguém quer avançar com da produção científica? Eu acho que o papel da ciência é tão fundamental nesta área como qualquer outra. Acho que nesta área também é muito importante porque existem novas formas de comunicar melhor, de comunicar diferente as cidades, de captar o interesse, seja para nómadas digitais, seja para turismo, seja para mais habitantes também. Há cidades que querem mais habitantes, não querem turismo, querem mais habitantes, querem reter também pessoas. E há várias formas e a ciência aí tem um papel também de pesquisar e ver novas formas, também testar novas estratégias, também ter casos práticos, desenvolver trabalhos aplicados, desde planos de marketing, porque as cidades precisam de posicionar-se. Um dos erros também, às vezes, das cidades portuguesas é isso, não tem um posicionamento. Quando vamos a uma cidade estrangeira, tem um posicionamento. Vamos àquela cidade porque está naquele posicionamento. Ou é para que é mais cosmopolita, ou é mais nightlife, ou é mais património. E nós, nas cidades portuguesas, às vezes não temos esse posicionamento bem definido, tirando as grandes cidades. Não conseguimos perceber porque é que vamos lá, não é? Porque é que vamos àquela cidade. Não existe um posicionamento definido e as pessoas também não pensam nela porque não está posicionada em nenhum ponto. E a ciência pode ter esse papel. Hoje em dia existe cada vez mais produção científica, existe mais mestrados, cursos de nível 2 ou terceiro nível, mestrados e doutoramentos que possam contribuir para a produção científica e também para conhecimento aplicado, e acho que é fundamental para melhorar as estratégias e para melhorar a forma como as cidades podem comunicar e também de fazer o seu marketing. Francisco? Bom, para mim há uma palavra que sintetiza esta conversa e muitas outras, que é a complexidade. Eu acho que, de facto, todos estes temas, a gente fez aqui uma abordagem muito superficial a todos eles, naturalmente. Eu acho que é esse olhar que tem que existir, no sentido de irmos aprofundando um pouco todas estas questões que são multidisciplinares, não é?
e nessa perspectiva implicam múltiplos olhares. Não é? Portanto, cada um de nós tem o seu olhar, os arquitetos têm um olhar próprio, nós da comunicação também, da tecnologia, etc. Agora, o que é importante, na verdade, é tentar conciliar esses olhares sem falsos egos. Na verdade, é olhar o outro e tentar entender de que forma é que esse outro pode contribuir para o que a gente faz. E os meus interesses passam muito por aí e, de facto, foi uma experiência interessante ter estado aqui com vocês todos. Obrigado. Bom, também vou ser, então, vou pôr a crítica ao contrário, está bem? Agora é muito rápido. Certo que as cidades, os espaços precisam da ciência e acho que cada vez mais a ciência tem vindo a intervir, e nomeadamente nestas questões da comunicação, da ligação com o espaço urbano, mas também as comunidades científicas têm que se adaptar um pouco à realidade. E, ou seja, numa lógica de um mundo em que as comunidades científicas se regem por métricas, por determinado tipo de publicações, por formas de desenvolverem projetos, muitas vezes não estão enquadradas com as necessidades que têm para a investigação e desenvolvimento dentro das instituições. Eu já estive dos dois lados e sei muitas vezes a dificuldade que é. E, portanto, é necessário que haja também maior flexibilidade e maior adaptabilidade da comunidade científica àquilo que é o interesse, porque senão, ou por um lado, ela fecha-se sobre si próprio e não consegue ser tão útil quanto poderia. E, portanto, acho que esse também é um desafio, ou seja, não é tanto o que é que a ciência pode fazer pela cidade, dizer às cidades e tal, mas é também um pouco ao contrário, ou seja, isto ser bidirecional, de como é que nós nos adaptamos dentro daquilo que é o nosso ecossistema societário e académico para trabalhar com as instituições, porque ele é absolutamente necessário e vai ser fundamental, vai acabar por acontecer. É um pouco só isso. E o nosso arquiteto deixou ficar aqui um problema para nós podermos investigar. Haja alguém que queira fazer doutoramento ou mestrado, que haverá certamente quem queira orientar, e a ICOT estará sempre aberta a receber os trabalhos que foram desenvolvidos para os partilhar. Em meu nome, em nome da Sandra Tuna e da Elsa Simões, muito obrigada a todos, ao Francisco Mesquita, ao Luís Pinto de Faria, ao Avelino Oliveira e ao Jorge Pereira Garcia, por terem aceito, terem dito sim ao convite de estarem aqui hoje nesta mesa redonda, enquadrada na ICOTS 23. Fica também aqui, em nome da ICOTS, o agradecimento a todos nós que contribuímos para elevar o conhecimento e esta partilha. Fica também o convite para entrarem no site da ICOTS, irem acederem ao programa e continuarem a assistir às diferentes painéis que vão haver ao longo do dia de hoje e da manhã até ao dia 4. E esperamos encontrar-vos a todos também na ICOTS 2024. Este ano foi em Bacalar, para o ano ainda não sabemos, entre amanhã ou sábado, certamente a ICOTS irá revelar, e esperemos que todos estejam por lá, partilhar conhecimento científico e também, quem sabe, até através de uma mesa redonda. Muito obrigada a todos. Damos por finalizado. Muito obrigada também aos presentes. Tá bem?